E eu sou o cantor Scott Blaze e eu estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Eita pessoal, olha só, sem pensar e sem imaginar, vamos com mais um tema e com mais um assunto. É isso aí. Então, olha só, very well, very good, my friend. Very good, my friend. Good night. Já que estamos à noite, good night. Very well, very good. Então, vou falar um pouquinho de algumas curiosidades da infância, né? Da cabecinha da criança, digamos assim, da minha cabecinha, né? Que a gente, para a criança, tudo é gigante, né? A criança tudo é enorme, tudo é enorme. Eita, pessoal. Então tem cada coisa, né? Então, eu lembro que eu lembro que eu eu pensava quando era criança que ninguém nunca morria, ninguém nunca morria e que eu nunca ia morrer, né? Eu pensava nisso. Meu pensamento era que eu nunca ia morrer. Eu cheguei, coisa da mentalidade de criança, né? Eu achava que nunca vou morrer, nunca, né? Aí pronto, eu pensava que a gente vivia para eternamente, né? Infinitamente. Nunca morria. Aí tudo bem, esse é o meu pensamento, né? Eu pensava que a gente, negócio de morrer, eu dizia só a palavra mesmo, mas eu nunca vou morrer. Aí tudo bem, quando teve um dia que eu fiquei sabendo que todo mundo morreria e que ia chegar um tempo que todo mundo ia morrer, né? Aí, mas antes é mais ou menos assim, eu sabia que eu, na minha cabeça, não queria morrer e não morreria, né? Aí o que acontece? Aí eu pensava assim, eu ficava brincando, falando com meus coleguinhas, coisa e tal. Eu criança, não me recordo quantos anos eu tinha, mas eu acho que era cerca de 5 6 anos, por aí, uma coisa assim, né? Mais ou menos isso aí, ou 4 por aí. Aí eu cheguei, aí eu ficava falando, olha, se eu soubesse, eu ficava filosofando, criança, filosofando devagarzinho, né? Aí, aí eu falava assim, se eu soubesse que eu iria morrer, mesmo que fosse daqui a 1 milhão de anos, eu já ficaria triste desde agora. Eu falava assim, né? Já ficaria triste desde agora. Porque, quer dizer, as outras crianças também achavam que não ia morrer, né? Também, né? Não era eu sozinho. Mas eu falava assim, né? Olha, se eu soubesse, porque é como se morresse fosse uma coisa ruim, fosse uma coisa das piores que existe, né, na vida, né? Mais ou menos assim. Então, o ser humano acha a morte apavorante, né? Então, aí eu falava assim, né? Uma coisa ruim, coisa e tal. A morte é ruim, ninguém quer morrer, principalmente criança, né? Aí e eu ficava falando isso, né? Se eu soubesse que eu iria morrer, mesmo daqui a 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 1 bilhão ou 1 trilhão de anos, eu pensava assim. Evidentemente que eu não falava 1 trilhão porque eu não sabia o que era 1 trilhão, não sabia o que era 1 bilhão, nada. Mas na minha cabeça era mais ou menos isso aí. Se eu soubesse que eu iria morrer, né? Era como se eu quisesse dizer isso aí. Com 1 bilhão, com 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, eu ficaria triste desde agora. Eu falava, por quê? Porque para mim morrer era o fim, né? Morrer seria o fim. Aí eu dizia assim, que
mesmo sendo muitos anos, né? Por exemplo, assim, daqui 1 milhão de anos eu tivesse certeza que eu iria morrer, se alguém chegasse e assim, eu falava assim, se alguém chegasse e dissesse, você vai morrer daqui a 1 milhão de anos, eu já ficaria triste desde agora, eu não esperava ir para frente não. Por quê? Eu falava assim para meus coleguinhas. Porque se eu, porque por mais que demorasse, mas esse dia iria chegar. Eu pensava assim, né? Esse dia iria chegar. Então esse dia seria muito triste, muito ruim, né? Aí, porque tudo na vida chega ao fim, tudo na vida tem início, meio e fim. Era mais ou menos o que eu queria dizer, isso aí, né? Em outras palavras, mas eu queria dizer isso. Então, porque eu pensava que a morte, a vida era infinita, a vida era eterna, né? Entendeu? Era uma coisa que nunca aconteceria. Aí eu pensava essas coisas, né? Você vê, né? Então tem a cabeça da criança, né? É um mundo à parte, a cabeça da criança. Mas quando a criança ela tem, quando os pais, né, o irmãos mais velhos e outras pessoas é, orientam, quando as pessoas orientam a criança, falando a realidade de tudo, né? Aí a criança fica mais por dentro das coisas, né? Agora é ruim quando é, é ruim quando é, a criança, né, normalmente tem é, os mais velhos e os pais como, digamos assim, ídolos, como pessoas, seus postos seguros, mais ou menos. Então, o que os mais velhos, os pais falam, a criança acredita. Pode ser a maior besteira do mundo, né? A maior mentira no mundo, a criança vai acreditar. Entendeu? Agora, se não for falando besteira, né? Falando besteira, que a criança vai acreditar. Então, mas se tem uma pessoa, né, que chega e fala para a criança, olha assim, 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 assado. Né? A criança já tem uma base, mais ou menos, uma ideia, mais ou menos, né? Olha, é assim, 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 assado. Entendeu? Que é o correto, né? A pessoa desde cedo já passando as coordenadas para a criança. Não, é assim, assim, assado. Para ela ir crescendo e sabendo a realidade da vida e não ficar fantasiando, né? Se falar disso, daquilo, morte, o que for, não, todo mundo vai um dia, mas todo mundo vai nascer, vai viver, vai crescer, vai envelhecer e vai morrer. Entendeu? Isso aí é um ciclo. Isso é um ciclo que é natural, um ciclo que acontece, né? Isso aí é a lei da natureza, é a lei divina, ok?